E como é a hierarquia do sabá? A palavra sabá ela pode estar se referindo ao dia de descanso judaico, ela pode estar se referindo à rainha de Sabá, que é um personagem histórico e bíblico, pode estar sendo referida a um reino na Península Arábica ou à reunião de bruxas e bruxos à noite, lideradas pelo capiroto. Inclusive, é por conta dessa última e pelos massacres que esses vampiros faziam que o nome Sabá vai surgir dentro do cenário de Vampiro à Máscara do RPG. Dentro do RPG de Vampiro à Máscara, o Sabá já foi a segunda maior seita de vampiros, atrás apenas da Camarilla, que é a seita padrão que a gente inicia o jogo escolhendo personagens para jogar. Atualmente, no Vampiro à Máscara 5ª edição, o Sabá perdeu esse posto. Atualmente, o principal antagonista da Camarilla ali são os anarquistas. E o Sabá ele perdeu essa posição, além de também não ser mais jogável. A não ser por homebrew, as regras da casa, dentro da sua mesa. O Sabá ele foi reintroduzido na 5ª edição de Vampiro à Máscara puramente como antagonistas utilizados pelo mestre. Eles são monstruosidades dos quais os jogadores vão enfrentar. Na 5ª edição, o Sabá ele abandonou as suas cidades, os seus domínios e partiu para a chamada Guerra da Guerrena. Foram enfrentar os antediluvianos de uma vez por todas, deixando as cidades para o controle da Camarilla e sobre os novos antagonistas da Camarilla, que são jogáveis, que são os anarquistas. Mas o fato é que o Sabá sempre foi parte central do cenário de Vampiro à Máscara, apresentado desde as primeiras edições de Vampiro. E desde a década de 1990 e início dos anos 2000, a gente poderia, inclusive, jogar com os vampiros do Sabá. A última edição do qual nós poderíamos estar jogando com eles por padrão foi o Vampiro à Máscara Aniversário de 20 anos. O Sabá, ao contrário da Camarilla, é uma seita de vampiros que acredita em Caim e nos antediluvianos, e tem os antediluvianos como inimigos. E eles veem a Camarilla como um monte de peões dos antediluvianos, uma seita que está criando vampiros fracos para que quando os antediluvianos acordem na época da Guerrena, tenha vampiros submissos dos quais eles possam se alimentar com extrema facilidade. O Sabá, então, rejeita todas as tradições vampíricas, abraçando a sua monstruosidade, e se veem como o exército de Caim contra os antediluvianos. Não é à toa que eles se chamam de A Espada de Caim. A seita foi fundada em 1493, após a Convenção de Thorns, aquela convenção que vai criar basicamente a Camarilla e toda a sua estrutura e, por fim, a revolta anarquista. No caso, o Sabá ele vai ser fundado principalmente por remanescentes da revolta anarquista. E seus líderes principalmente vão ser do clã Tzimice e La Sombra, que ostentavam na época terem destruído os seus fundadores antediluvianos. Porém, delegações de outros clãs que não compartilhavam a visão do seu clã principal, eles migraram para o Sabá. E esses a gente vai chamar de antitribo ou anticlã. Inclusive, anciões veneráveis dos outros clãs estavam no meio dessas delegações, como a Malkaviana Vazantacena, a Aventru Dominique e Goratrix dos Tremere. Sim, Goratrix, o Tremere que foi responsável por fazer o ritual que transformou os magos Tremere em vampiros. Mas vamos lá, como é que funciona a estrutura e a hierarquia do Sabá? Primeiramente, temos que entender que existem falsos sabás e verdadeiros sabás. Não é porque você quer ser sabá que você vai simplesmente entrar na seita. Existe um ritual de passagem para que você venha a se tornar um verdadeiro sabá, conduzido por um sacerdote dentro da seita. E após esse rito de criação e a transformação do vampiro em sabá verdadeiro, esse título ele só vai poder ser revogado pelo regente da seita, pelo esprice ou por inquisidor sabá, no caso o grande inquisidor. O grande inquisidor é o líder máximo da Inquisição do Sabá, que é um grupo dentro da seita que caça vampiros infernalistas ou hereges, aqueles que não acreditam em Caim e vão contra as tradições nodistas e são apologistas da Camarilla. Maria Sandossa, uma La Sombra, cria do cardeal Luís Monsada, era a líder da Inquisição do Sabá, a grande inquisidora,
pelo menos até antes da quinta edição de Vampiro. O Monsada, que eu citei aqui, ele é o senhor da Lucita de Aragon, que é a cara do clã La Sombra colocado aí nas mídias de Vampiro, tá? Ele foi, inclusive, cardeal do Sabá. Um cardeal dentro do Sabá é um título dado a um vampiro que coordena grandes regiões geográficas para a seita. Eles são superiores diretos dos arcebispos, que a gente já vai falar quem são, tá? E praticamente eles são o segundo título mais importante dentro do Sabá. Eles estão abaixo apenas do regente. O regente é o título de autoridade máxima dentro do Sabá e governa a seita lá da fortaleza, pelo menos governava, né? Na quinta edição a galera abandonou a cidade do México, que é onde funcionava a fortaleza principal do Sabá. O regente é o presidente, por assim dizer, do Sabá, onde ele vai estar supervisionando os filhos e filhas de Caim até o retorno do Pai Sombrio. Assim, toda a disputa entre cardeais e pris, quem vai resolver vai ser o regente. Os prisci, no singular priscos, eles são os conselheiros dentro do Sabá. Eles aconselham os cardeais e tem até um grupo de conselheiros do regente. Eles são mestres da manipulação. E se a gente procurar um equivalente dentro da Camarilla, poderíamos falar que esse equivalente são os primogênitos. Aqueles vampiros mais antigos dentro de uma cidade que representam os seus respectivos clãs junto a um príncipe. E por falar em príncipe, no Sabá nós não temos um príncipe, mas o equivalente ao príncipe é o arcebispo, é o líder máximo da hierarquia do Sabá dentro de uma cidade, que normalmente são servidos por bispos e templários, onde os bispos são conselheiros dos arcebispos. Os bispos, eles estão, então, abaixo dos arcebispos, mas acima dos sacerdotes da seita. Um sacerdote é um líder espiritual da seita, tá? Ele que é responsável pelos rituais que a seita promove. E dentro de um bando do Sabá, um sacerdote, ele está abaixo de um ducto. No plural, ducti. Os ductos, eles são líderes de bandos, que são a estrutura social básica dentro do Sabá. Um pequeno grupo de vampiros unidos por um vínculo de sangue dentro da Valderie e também por interesses pessoais. Um bando ele vai servir tanto de maneira social como também militar. E a estrutura dele é liderada por um ductus e depois o líder espiritual, que é o sacerdote. Já os templários são vampiros que são uma tropa de elite, que vão ser reunidos para algumas missões especiais pelos líderes do Sabá. E entre os templários mais leais e mais poderosos, eles podem adquirir o título de paladinos. E falando em lealdade, é claro, os camaradas mais leais dentro do Sabá fazem parte da temida Mão Negra, uma seita dentro da seita, uma milícia especial do Sabá. Uma milícia do qual os líderes do Sabá convocam em tempos de necessidade. E é claro, eles são treinados e são cães de caça especiais. Em grande parte, essa seita, inclusive, é formada por assamitas antitribo. E quanto aos títulos do Sabá, vocês perceberam que esses títulos eles são baseados dentro da hierarquia da Igreja Católica. E por que isso acontece? Bom, primeiramente, é por um critério histórico da fundação do Sabá, já que um dos principais líderes do Sabá é justamente o clã La Sombra, clã esse que dominava a Igreja Católica, tinha muita influência dentro da Igreja Católica lá na Idade Média. Bom, não era uma influência tão grande assim para evitar o que aconteceu, a Inquisição. Mas também esses títulos são utilizados de forma satírica, uma deturpação para que seja uma blasfêmia contra a igreja. Mas e aí, deu para entender mais ou menos como é que funciona a hierarquia dentro do Sabá? Conhecia tudo? Comenta aí.